Na verdade, eu venho nesta noite apresentar um trabalho que faz parte do meu mestrado profissional, que é a criação do Centro Internacional de Estudos, Memórias, Pesquisas da Infância, criado em Jundiaí, como uma política pública de continuidade para todos nós. Quem é a Rede Municipal de Jundiaí? É uma senhorinha de 77 anos, com 39 mil estudantes que vão da educação infantil à EJA, com 4.020 servidores e pelo menos 3 gerações de educadores com muitas histórias, muitas memórias. E quais eram os nossos anseios quando nós chegamos à unidade de gestão de educação há 3 anos? Era pensar um pouco em como a gente conseguiria preservar a história, pensando que para poder fazer educação pública de boa qualidade é preciso olhar para a trajetória dessa educação, olhar para a educação pública e entender as linhas pedagógicas que vieram antes das que existem, as pessoas que ali habitaram, como é que essa rede foi crescendo, como ela foi se constituindo, pensando que hoje nós temos uma rede jovem e que pouco conhecia a história da educação municipal. Então, começamos a pensar como é que nós conseguiríamos fazer a preservação da história. Mas, ao conversar com a professora Roberta, que é uma amiga de muito tempo e de trabalho já há alguns anos, nós fomos percebendo que só a preservação da história não nos faria transformar o que nós gostaríamos, assim como a professora Cíntia e a professora Cláudia falaram anteriormente. Porque história e inovação, elas precisam fazer sentido na vida das pessoas, nos educadores, na vida de todos aqueles que pertencem àquele espaço. Porque é preciso pensar ações para a educação pública, é preciso entender o alinhavo entre as gerações que fizeram essa educação municipal, respeitando a trajetória dessa rede. É preciso pensar em preservar a história e o patrimônio material e o patrimônio imaterial construídos ao longo do tempo nessa rede. É pensar numa educação da pós-modernidade. É gerar condições de aprendizagem para a infância da cidade e na cidade. É assim que nasce o Centro Internacional de Estudos, Memórias e Pesquisas da Infância em Jundiaí, o primeiro no nosso país. Porque ele nasce para a gente pensar nas macropolíticas que já foram debatidas durante este fórum, dentro de instâncias maiores, e os microprojetos que nascem na escola, da necessidade do trabalho, pensando que juntos nós conseguimos construir maiores possibilidades de aprendizagens para todos nós, para todos os atores educacionais, para todos aqueles que estão dentro da escola e, por que não, para aqueles que constituem a comunidade cidadã. Nós pensamos muito em que metodologia seguiríamos, como é que nós trabalharíamos e optamos pelo experimentalismo democrático, depois de muito estudar, depois de muito pesquisar, na mesma linha das professoras que falaram anteriormente, pensando na escuta, na vez e na voz de todos, pensando que os educadores, todos os educadores da escola, precisam também de uma escuta atenta, precisam também de um diálogo para serem transformados por aquele movimento de experimentação junto com todos os outros envolvidos na educação municipal. E o CIEMP, ele é a documentação pedagógica viva do que acontece na rede municipal de Jundiaí hoje. Este é o Centro Internacional de Estudos, Memórias e Pesquisas da Infância, um espaço, um patrimônio histórico maravilhoso. Aqui no piso térreo, nós temos uma das nossas creches municipais, a Educação Infantil 1, que nós chamamos aqui, a EBEB Maria de Toledo Pontes. Atravessando a rua, nós temos o Complexo Argos, que antigamente foi uma fábrica, a primeira fábrica de jeans da América Latina, e neste espaço que vocês estão enxergando, nós tínhamos, em 1913, a primeira creche da indústria, que atendia aos filhos das mulheres tecelãs. A escola, então, cria uma visibilidade a partir desse encontro com o CIEMP, desse encontro com o patrimônio histórico, com a arte, com a estética,
com o conhecimento, e através desse encontro, nós aí dialogamos com Roielos, que diz o seguinte: as escolas devem ter visibilidade pública e assim devolver à cidade o que a cidade investiu nelas. A documentação em todas as suas diferentes formas representa uma ferramenta extraordinária para dialogar, trocar e compartilhar. Todas as fotos que vocês veem nesta apresentação são fruto do nosso trabalho dentro do centro. É lógico que nós pensamos muito em cada ação que o centro tem realizado, sempre sob a perspectiva da nutrição estética, das possibilidades de criação por meio da escuta e da participação, pensando na transformação da prática pedagógica, das experiências da escola, das experiências para a escola. Vocês observam aí uma criança numa das nossas hortas escolares que usa na sua estrutura materiais que pensam na sustentabilidade, que pensam no reuso dos materiais, na reutilização de muitos materiais que seriam jogados fora por muitas indústrias e empresas na nossa cidade. Pensamos muito também na investigação, nas vivências, nas possibilidades de interação nas diferentes áreas de conhecimento, como direito essencial das crianças. A nossa escuta atenta a todos os atores escolares fez com que nós mudássemos o nosso perfil de trabalho e as nossas técnicas de trabalho para atingir a todos os educadores. A vez e a voz da sociedade civil também foi dada para a gente entender qual era o conceito de infância que Jundiaí entendia significativos para a sua cidade. E aí, dentro do CIEMP, nós abrimos um espaço para ouvir crianças de diferentes segmentos, de diferentes faixas etárias, para ouvir as famílias, os educadores, a própria administração pública por meio das suas unidades de gestão, de serviços públicos, mobilidade urbana, assistência social, saúde, esporte e lazer, e enfim, todos aqueles que militam na área pública, para que nós pudéssemos pensar na infância para a cidade de Jundiaí. Ouvimos a comunidade no entorno, os profissionais das diferentes áreas, não da administração pública, mas arquitetos, médicos, engenheiros, artistas da cidade, pessoas que pudessem dialogar sobre a infância. E chegamos às 100 linguagens, tão propagada por Loris Malaguzzi e tão estudada por nós todos. As crianças têm 100 linguagens e nós, como adultos, vamos tirando uma a uma, deixando-as somente com a linguagem escolar. Ao contrário disso, nós em Jundiaí estamos trabalhando muito para retomar as 100 linguagens às crianças e dar vez e voz para que elas possam expressar o seu conhecimento, a sua potência dentro das diferentes linguagens, o seu poder de comunicação, as suas estratégias para a resolução de problemas e investigação. Dentro dessa concepção de ouvir a comunidade e ouvir as diferentes esferas e ouvir os diferentes profissionais, a pergunta lançada em primeira mão era: que infância nós queremos para a cidade de Jundiaí? E aí está a resposta: a criança como bem comum, como um patrimônio da nossa cidade, uma infância respeitosa e reconhecida, da criança que é cidadã da cidade de Jundiaí, com diferentes infâncias, pensando nos diferentes territórios, nas diferentes realidades, uma criança que pesquisa, que desenvolve a aprendizagem com o brincar, comprometida com os investimentos da educação de alta qualidade, porque nós sabemos que a criança potente, ela gera profissionais potentes, porque aquele que acredita nas crianças tem que se dar mais, tem que se esforçar mais, tem que planejar melhor, tem que buscar alternativas e soluções para os problemas que as crianças trazem com alta eficácia. O Centro Internacional, então, é um lugar público, aberto para a comunidade, um recurso público capaz de fomentar projetos sociais, culturais, ambientais, soluções criativas, coletivas, e, além disso tudo, um espaço que é gerado por meio de ambientes de ateliês, de construções coletivas, onde a ciência, a arte possam estar presentes, inspirando as ações
de toda a Jundiaí, mobilizando a sociedade no potencial das crianças. Este espaço, gente, é o nosso anfiteatro. Assim que nós chegamos, nós havíamos aberto o espaço que há 3 anos estava fechado, limpamos, e ele está sendo revitalizado dentro da sua originalidade, dentro do que ele é como patrimônio, preservando todas as suas características. É um belíssimo lugar, e eu convido a todos vocês para que conheçam esse espaço em Jundiaí. A comunidade aqui vem para conhecer sobre a infância, para dialogar com ela sobre as situações que dizem respeito à cidade de Jundiaí, a qualidade de vida, a cultura, a saúde, a educação, mas ele é mais do que isso. Ele é um espaço que já rompeu os muros da cidade, e hoje ele é internacionalizado, já conhecido em muitos países, e nós dialogamos com diferentes países, porque nós precisamos entender as outras culturas, os demais conhecimentos, para poder entender a própria cidade. Se vocês olharem lá no cantinho, no prédio, no alto, perto do telhado, vocês vão ver que há um desenho ali. Esse desenho se transformou no logo, na marca do CIEMP. Observem que nós colocamos ali como registro do CIEMP um dos pilares cheios de rococós, porque nós acreditamos que a educação, ela acontece nos detalhes, e a gente precisa olhar para o todo, mas precisa enxergar os detalhes para poder fazer uma educação de alta qualidade. Os ateliês hoje constituídos assim estão: as pesquisas dos bebês, a linguagem das artes, a linguagem digital e tecnologias, a linguagem dos sabores, com uma cozinha em que se experimentam diferentes papinhas com alimentação orgânica, se valoriza a amamentação, natureza e construtividade, documentação e pesquisa. Numa outra ocasião a gente pode aprofundar um pouquinho mais, ou então vocês podem conhecer pelo site do CIEMP, que já está à disposição para todos. Este é um pouquinho do espaço que já é organizado dentro do centro, nos diferentes ateliês, com material de reuso, reciclagem e reutilização. Aqui mais um pouquinho do que vocês veem, porque nós acreditamos num centro conectado com as escolas inovadoras, que pensam na natureza e na tecnologia. As crianças precisam das duas coisas no mundo contemporâneo, e nós estamos conectados, então, com esses formatos que o centro vai dando, ouvindo adultos, mas especialmente as crianças. O CIEMP hoje, no ano de 2020, com toda a pandemia, conseguiu ainda realizar muitas formações, muitas oficinas, muitos workshops, com mais de 56 formações realizadas e mais de 1.500 pessoas circulando nas oficinas do CIEMP. Aqui, o CIEMP chega na escola. Vocês olham do lado esquerdo da tela e veem um espaço que a escola tinha, que era renegado, não é? A gente precisou trabalhar muito para entender o desemparedamento dos espaços e para que a escola valorizasse os seus ambientes um a um, cada cantinho. Vejam do lado direito no que ele se transformou. Um brinquedo que foi construído com os nossos professores daquela escola. O CIEMP, então, tem a função de abrir janelas, abrir espaços para cada escola construir, dentro da sua realidade, o que as suas crianças necessitam. Esse daqui é um espaço muito simples. Observem no lado superior da tela, é um corredor, uma parede com um pedacinho de jardim. Mas olha como faz diferença quando a parede está pintada, os espaços organizados, como que a gente olha e vê que o mesmo lugar, ele cria uma nova identidade. Olha que coisa mais linda, um riachinho que as professoras criaram, porque em Jundiaí as nossas escolas têm nos seus espaços externos agora elementos com água, areia e escalada em todas as escolas. A ideia é que as crianças tenham experiências com a natureza em espaços gostosos e criados com muita simplicidade, ao mesmo tempo com uma riqueza muito grande de detalhes na sua concepção. Outros espaços da mesma escola, observem mesas com
com elementos da natureza que as crianças manipulam, experimentam, investigam. Um outro espaço em que os tocos de madeira, de troncos de árvores, se transformam num semicírculo para conversa. Tem até uma brincadeira com uma fogueirinha, como se fosse um espaço de escoteiros ou de aventureiros, né? E um espaço aí criado com uma casinha para passarinhos, mas também com sementes muito diferentes e coloridas. Mais um espaço da escola, com brincadeira com areia, espaço de investigação. Vejam lá no fundo aquele semicírculo que eu havia comentado com vocês, uma horta escolar que ganhou um novo formato, um novo jeito de ser horta, porque as nossas escolas em Jundiaí trabalham todas com horta orgânica dentro das suas escolas. Essa experiência está ficando muito linda numa escola que está reorganizando todos os seus espaços, e eles pensaram nesse movimento, nessa brincadeira com a água, na construção de uma fonte para as crianças pesquisarem as propriedades da água. Vejam que coisa simples, mas que elemento interessante que o bambu consegue se transformar, como ele consegue dar vida a uma parede que estava vazia. Aqui um outro grupo, inventando brincadeiras de chão. Nesse período pandêmico, a escola foi buscar alternativas para revitalizar, reinventar os seus espaços externos, até pensando que nunca mais a nossa escola vai ser a mesma, graças a Deus. Desemparedando a escola, rompendo muros, pondo as crianças para atividades externas, da creche as crianças do 5º ano do ensino fundamental. Essa é uma experiência do CIEMP, no Jardim da Educação de Jovens e Adultos, do nosso complexo Argos, e cada pessoa que ali passava podia experimentar, investigar e vivenciar muitos materiais muito delicados, de uma singeleza e, ao mesmo tempo, de uma complexidade imensa. O CIEMP hoje, então, ocupa um espaço de destaque em Jundiaí, conectando os segmentos, desde a creche à EJA, rompendo com a fragmentação entre as faixas etárias e considerando a arte como elemento fundamental e estruturante nessa construção de uma política pública de continuidade. Experimentar, vivenciar com os adultos da escola primeiro, para que eles entendam a potência criadora de cada um e como isso faz parte do processo de encantamento ao experimentalismo democrático, uma nova linha pedagógica assumida pela Unidade de Gestão de Educação a partir de agora. São 4 eixos relevantes do experimentalismo e que nós temos trabalhado muito com as nossas equipes, porque é preciso transformar as equipes para que eles possam trabalhar com as crianças, que são o diálogo, a reflexão, a possibilidade do confronto e a interpretação das experiências e das investigações. E eu deixo aqui para vocês algumas sugestões bibliográficas que têm nos encantado. Este livro da Diana, Arte com Bebês, é novo, muito recente, e traz uma experiência belíssima da investigação com os pequenos. Trago também o Brinquedo de Chão, Os Brinquedos do Chão, que é do Gandhi Piors, que esse livro é maravilhoso, eu aconselho que tenhamos nas nossas bibliotecas. Arte e criatividade em Reggio Emílio não pode faltar na biblioteca de nenhum dos educadores que pensa a educação como nós temos pensado, a partir do experimentalismo democrático, a partir da escuta, do diálogo, das vivências, das experimentações com as crianças. E Severino Antônio tem sido uma inspiração, tanto na minha pesquisa como mestranda, como no meu trabalho como gestora de educação do município de Jundiaí, porque ele alimenta a alma da gente com as possibilidades de pensar a infância a partir das histórias reais da poética dos dias. Eu agradeço muito e quero aqui encerrar a minha apresentação, lendo então o final do texto que eu apresentei aí no comecinho para vocês. Nascemos inacabados, continuamos a criação da vida inseparável das outras vidas. Para isso precisamos de histórias, somos feitos de sua substância. Elas contam o que foi e o que poderia ter sido.
contam também o que pode vir a ser, alargam as margens do mundo. Que a educação possa continuar nas nossas veias e que nós consigamos alargar as margens do mundo para os nossos educadores e para as nossas crianças. Muito obrigada. Professora Vasti, nós que agradecemos. Nós, aqui da mesa, e todas as pessoas que estão nos assistindo agora. Obrigada por contribuir com tanta riqueza, com tanta propriedade. Eu queria retomar o início da frase do Ruelos que você colocou, que você dizia que as escolas devem ter visibilidade pública, e como o CIEMP dá essa visibilidade, né? Como vocês conseguiram em Jundiaí trazer essa infância, né? Vocês se perguntaram que infância vocês querem para as crianças de Jundiaí, e vocês deixam isso numa marca de políticas públicas. Então, é toda uma comunidade, né, que ganha com isso. Como é importante a gente ter gestores à frente de projetos tão belos. Queria agradecer mais uma vez a sua participação e a sua apresentação. Você disse que a gente pode conhecer mais do CIEMP no site. Queria só que você falasse um pouquinho como que as pessoas poderiam conhecer, né? Claro que agora a gente está em pandemia, mas se tem algum outro canal para a gente saber um pouquinho mais sobre o trabalho de vocês, né? Que é o primeiro no nosso país, mas já reconhecido, vocês já dialogam com outras pessoas. E aí eu volto com as perguntas, tá bom? Sim, o CIEMP, embora em tempos pandêmicos, está aberto. Professora Cleane, que está conosco, está nos ouvindo e está também no fórum, se ela pudesse colocar no chat o endereço eletrônico do CIEMP. Nós acabamos de lançar o site, esse mês é aniversário da nossa cidade, e o nosso prefeito nos pediu que o CIEMP fosse lançado em site como um presente para a cidade de Jundiaí. Então, existe um site do CIEMP que todos vocês podem entrar, e eu convido também a todos vocês para que participem das nossas experiências nas oficinas, não é? Por meio, o site vai poder dizer para vocês as oficinas que estão já em funcionamento, e podemos também fazer outras de acordo com a necessidade dos grupos. Os universitários, os acadêmicos que quiserem fazer parte dos nossos grupos de pesquisa, que cheguem, não é? Porque nós estamos lá criando grupos de pesquisa, há muitos estudantes, muitos acadêmicos procurando pelo CIEMP, para buscar no CIEMP um berço de inovação, um berço de possibilidades de pesquisa e trabalho por meio da história, da memória, ou das investigações contemporâneas. Estão todos muito bem-vindos, então, porque nós estamos tanto abertos fisicamente, quanto pelo site e pelas plataformas da educação de Jundiaí. Então, fiquem muito à vontade para participar, será uma honra recebê-los. Nós, é lógico, fazemos todo o trabalho pautados nos protocolos sanitizantes, mas conseguimos receber tanto estudantes quanto profissionais da nossa cidade para que conheçam e participem do trabalho, assim como virtualmente nas oficinas e nos workshops que temos realizado durante o ano e que certamente continuarão no próximo. Obrigada, professora.